Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Luciano de Almeida, sou vice-presidente da família Hope e hoje estou aqui com o apresentador do podcast Pode Tudo Trans. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol da nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, Marinor Brito. Se apresente, por favor. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer, obviamente, este convite da família Roupa, dizer que é uma alegria poder estar participando com vocês desse podcast. Eu sou Marinor Brito, professora, né? Tenho muito orgulho assim, de ser paraense, de Alenquer, com o título de cidadã de Belém, né? E tenho atuado muito nesse processo político de construção de políticas sociais na área dos direitos humanos, com destaque forte à luta antirracista, com destaque forte a, ao apoio à luta pela cidadania LGBTQIAPN+, né, no enfrentamento de violências contra mulheres e crianças, sexual, doméstica, né, e tenho atuado permanentemente na defesa dos direitos da cultura, da educação, e além de ter uma atuação muito intensa na área ambiental, né? Com a perspectiva de que não há justiça ambiental sem justiça social, e não há justiça social sem justiça ambiental. Então, essas duas questões elas se confundem, se cruzam, na verdade, né? É, e o nosso caminho é a construção do bem viver, né? Sem violência, sem constrangimentos, sem nenhum tipo de perturbação do direito humano. Os homens e as mulheres devem ser livres para escolher a sua religião, para viver a sua orientação sexual, né? Para fazer as suas escolhas religiosas, enfim. E esta é a Marinô, que hoje está vereadora de Belém, na comissão de Educação, na comissão de Cultura, presidindo a comissão da Mulher, e também na vice-presidência da comissão de Meio Ambiente. E eu estou à inteira disposição e feliz por estar aqui com você, Luciano, e com a Monique. Obrigada. Como professora da rede pública e fundadora do Sindicato dos Educadores Sintep, que motivação levaram a senhora a ingressar na política e como essa vivência marcou sua atuação na área da educação? Então, eu sou professora, né, desde 18 anos que eu dou aula, e tive o privilégio de conviver com pessoas muito importantes na minha vida, como o Edmilson, ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para as lutas sociais, dentre as quais a fundação do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará, fundamos CUT, participamos do início do PT, e a gente vem, então, nessa trajetória em defesa dos direitos, dialogando com as escolas, dialogando com os pais dos alunos, com os educadores, e isso foi com o passar do tempo e da minha luta sindical, acabou que eu assumi um papel de liderança e quase que fui empurrada, digamos assim, para assumir tarefas na disputa eleitoral lá em 96, quando pela primeira vez eu fiz uma disputa eleitoral. Então foi uma coisa meio que casada. As pessoas queriam alguém que pudesse representar o segmento, representar essa luta em defesa dos direitos, os direitos da educação. E a minha candidatura, então, vitoriosa à época, porque eu fui eleita vereadora de Belém, junto com o Edmilson, que foi eleito prefeito de Belém, é, nos trouxe, né, para esse caminho, essa luta consecutiva, né, fazendo interface com outras lutas de servidores públicos, da população, acabou é, me, me oportunizando estar, né, nessa função de representação.
Como defensora da arte e da cultura, quais os projetos ou ações legislativas a senhora considera mais importantes em sua trajetória para fortalecer esses setores em Belém e no Pará? Olha, a criação do primeiro Conselho Municipal de Cultura, eu acho que foi um marco na minha história de ativista da cultura, né? É, criar canais de interlocução com os setores culturais, com os produtores de cultura, com os artistas, com os movimentos de bairro, com quadrilhas juninas, com pássaros juninos, com o carnaval, com a cultura popular de um modo geral, me levou a propor várias alternativas legislativas, né? Dentre as quais o projeto de capoeira nas escolas, o projeto de poesia nos ônibus, o Dia do Escritor Paraense, o Dia Municipal do Carimbó, o Dia Municipal do Samba, formas de visibilizar a cultura popular, a arte, e na Assembleia, sem dúvida alguma, foi a criação do Sistema Estadual de Cultura. Eu acho que foi um marco histórico assim na minha vida é, parlamentar, no período, né, em que eu tive à frente de atividades que me propiciaram contribuir com a cultura. Eu estou na Câmara, continuo propondo alternativas, né, e eu acho que elas são muito importantes, porque quanto mais você valoriza a cultura, né, mais a sociedade cresce, mais a sociedade democratiza, né? E mais oportunidades a gente tem de gerar renda e emprego sem precisar que as pessoas estejam na vulnerabilidade social. Marinou, como mestranda em Educação na FPA, de que forma a senhora acredita que a experiência acadêmica contribuiu para seu trabalho legislativo e para sua defesa de educação pública? Eu sou uma pessoa que acredito na ciência, né? Acho que nós temos um campo muito importante na educação, a educação de nível superior, que possibilita não apenas o ensino, mas a pesquisa e a extensão. E eu tinha muita inquietude, sempre fui muito inquieta, né? Tanto que depois de muitos anos de professora, tendo feito muitas especializações, eu tentei voltar para a Universidade Federal do Pará, fui professora, inclusive, de lá, né, por um determinado período, mas sempre estive com o pé dentro da universidade, aquela vontade de estudar, de pesquisar, de ter mais conhecimento. E a minha volta para o mestrado este ano passado veio com o intuito de agregar mais elementos às lutas que eu faço, especificamente esse mestrado na formação de professores, porque formar professores significa é, poder mudar a lógica dessa educação que não inclui socialmente as pessoas, né, que trata a sociedade é, sem respeitar a sua diversidade, a sua cultura, as suas vivências. E eu sou uma estudiosa, uma apaixonada pela visão freiriana, por Paulo Freire, e tenho no meu horizonte essa questão de que a esperança é uma coisa que tem que estar colocada para que a gente sobreviva e busque novas saídas e viva com dignidade. E Paulo Freire nos ensinou isso. Vamos atrás. Esperançar significa correr atrás, buscar coletivamente a construção do mundo novo. E a universidade tem me propiciado, eu estou pesquisando a área de violência sexual contra crianças e adolescentes, de formação de conselheiros, né, para que a gente fortaleça cada vez mais a rede de proteção. A senhora é reconhecida por defender os direitos das mulheres. Que iniciativas legislativas ou programas sociais a senhora desenvolveu para promover a igualdade de gênero e combater a violência contra as mulheres? Olha, nós vivemos num país onde o machismo é estrutural e não há forma simples de superar esse comportamento machista
não há forma simples de livrar as mulheres das mais diversas formas de violência e opressão. Por isso, o nosso mandato tem se empenhado em fortalecer as lutas em defesa das mulheres, em defesa dos direitos das mulheres, dos direitos humanos, e tem trabalhado no sentido de valorizar os movimentos sociais, as associações de mulheres, os agrupamentos que trabalham com essa temática, buscando criar uma rede de proteção para essas mulheres. Sejam as redes que abrem caminho para as políticas públicas, para que elas tenham e supere essa violência econômica, que é uma das condições para que muitas vezes elas estejam submetidas a outras formas de violência doméstica, sexual, porque tem uma dependência econômica do companheiro, do marido, porque não teve oportunidade. Nós estamos trabalhando cada vez mais para que as políticas sociais elas oportunizem, como o Edmilson fazia com o Banco do Povo, com o programa Donas de Si, que gerava oportunidade para que as mulheres saíssem dessa condição de subserviência em relação aos homens e de autonomia, e passasse a ter autonomia econômica. É uma das formas de violência contra a mulher. Então, nós trabalhamos com uma busca permanente para que os órgãos públicos de defesa e de responsabilização, assim como o sistema de assistência social do, do Estado do Pará e de Belém, ele possa garantir soluções para tirar as mulheres da vulnerabilidade. As mulheres em Belém, nessa população de 1.350.000, cerca de 51% são mulheres, a maioria delas vive situações de vulnerabilidade gerais, mas, por exemplo, 39%, segundo o DIEESE, vive com uma renda menor do que meio salário mínimo. 13% vive sem nenhum tipo de renda. Então, olha a dificuldade. Olha o crime que foi cortar o programa Bora Belém de transferência de renda para mulheres, para mães solos, né, que sobrevivem sem nenhuma renda, vão dando um jeito, vão pedindo, vão fazendo favor, e muitas vezes vão até para a situação de risco de rua, porque não tem alternativa, não tem moradia, não pode pagar um quartinho, não pode pagar um aluguel, né? E acabam indo para uma situação de maior vulnerabilidade. Então, nossa tarefa é juntar todos os esforços e cobrar dos órgãos públicos que atuem no sentido de garantir as políticas sociais, né, para que as mulheres saiam dessa situação de violência permanente. E a violência doméstica e sexual a gente combate também punindo, né, denunciando, apelando ao Ministério Público, à Defensoria Pública, que dê socorro a essas mulheres e tirem do seu caminho esses homens violentos que acham que podem mandar na vida das mulheres, podem tomar as mulheres como sua posse. Então, a gente trabalha nesse sentido. Eu fiz mais de 12 projetos agora nessa área das mulheres. A gente deve estar votando esses projetos depois da COP30, né, porque vai ter um recesso na Câmara Municipal. Eu já estou pactuando, nós temos uma comissão de mulheres, eu presido a comissão de mulheres da Câmara, criamos um grupo de trabalho com mulheres que atuam nos movimentos sociais, mas também com professoras, com pessoas das universidades, né, da Defensoria, do Ministério Público, que estão junto comigo buscando atuar na mudança e na construção de legislações que possam ajudar cada vez mais a fortalecer a liberdade e o direito dessas mulheres, para que elas vivam com dignidade, para que elas vivam o exercício pleno da sua feminilidade. Quais são as principais prioridades do seu mandato atual em Belém, especialmente nas áreas de educação, cultura e defesa dos direitos humanos, e em frente às senhoras focando suas ações? Olha, eu presidi o Fórum de Mudanças Climáticas de Belém, e eu estou atuando muito nas comunidades, nas periferias, nas ilhas de Belém, para que a gente
construa junto com este processo rico que foi o Fórum Municipal de Mudanças Climáticas de Belém, alternativas para fortalecer a aprovação do projeto de lei que enfrentam as mudanças climáticas em Belém. Por que isso? Porque a gente trabalha a questão do clima, a questão das mudanças climáticas, da, da contenção dos gases de efeito estufa que geram situações de desconforto, né? Então, não tem direito climático se não tiver direito social, e não tem direito social se não tiver justiça climática. Então, a gente trabalha nessa lógica, e aí envolve direitos humanos, mulheres, né? Envolve educação, envolve cultura, envolve saúde, envolve juventude, envolve pessoas trans, envolve periféricos, ribeirinhos, né? Agricultores familiares, envolve moradores em situação de risco de rua, envolve toda a sociedade. É muito difícil trabalhar porque é uma complexidade muito grande, mas nós estamos trabalhando e em cada uma dessas áreas a gente está apresentando o projeto de lei para tentar é, afirmar o compromisso a esses direitos. E aí precisa, olha, o direito de ir e vir das pessoas. Nós estamos trabalhando para que as pessoas vivendo com HIV, por exemplo, elas tenham o direito de ir e vir gratuitamente no transporte coletivo. Como é que vai fazer tratamento se essas pessoas estão vulneráveis, né? Vulneráveis economicamente? Como vai pagar? Nós estamos trabalhando com atividades junto aos feirantes, agricultura familiar, para juntar alimento, para reforçar, né, essa questão alimentar, para que as pessoas saiam dessa condição de desnutrição, né? Elas precisam estar com o organismo fortalecido para aguentar a carga de medicamentos. Então, a gente está fazendo muita coisa em paralelo com essa pauta dos direitos humanos, das mulheres, da educação, do meio ambiente. Elas se integram, digamos assim, e em cada uma delas a gente tem projetos importantes que a gente quer que vire realidade em Belém. O seu mandato teve vários projetos de leis aprovados, né, Marino? É, a gente tem uma história, né, de construção de legislações, desde legislações que alteram que mudam a realidade do direito de ir e vir das pessoas, como, por exemplo, a lei de acessibilidade às calçadas, é uma lei minha lá da década de 90, né? É, a lei que obrigou a rede pública a colocar ar-condicionado nas escolas. Tem muitas leis na área do patrimônio histórico, na área da cultura, na área do combate à LGBTQI-fobia, e também trabalhando na lógica de que os grandes eventos, os eventos de resistência, eles precisam ser valorizados, porque eles ajudam na consciência crítica da sociedade, eles ajudam a difundir valores diferentes desses valores que têm preponderado nos últimos anos, principalmente quando os governos são é, de direita, conservadores, né, que violam direitos, que acham que podem tratar as pessoas como cidadãos de terceira categoria. Cada cidadão e cada cidadã precisa ser tratado com a mesma responsabilidade social, com direitos iguais para atender às suas diferentes situações. A lei do Sistema Estadual de Cultura é a lei que trabalha com a questão urbana, como, por exemplo, tornar patrimônio a, as fachadas das casas de uma arquitetura importante, como a arquitetura Raio que o Parta, tornar patrimônio cultural a Feira de Artesanato da Praça da República, é o Dia Municipal do Carimbó, é o Dia do Samba, a Semana de Saneamento e do Meio Ambiente, né? São muitas as contribuições que a gente trabalhou no sentido de fortalecer a Chiquita, a festa da Chiquita. O tombamento foi feito municipal, foi feito a partir de uma emenda minha, né? Agora ajudei a tornar a parada LGBT
de um projeto da vereadora Vivi, é, Patrimônio Cultural e Material de Belém. Então, são muitas áreas, digamos assim, né? Que a gente tem trabalhado no sentido de fortalecer as lutas e a cidadania. E como é que você se sente, Marino, quando é aprovado? Porque você se considerando que a política ainda é dominada por homens, né? E Eu a vibro importância de você muito, estar ali, né? E você eu, estar ali naquele espaço, né? eu vibro Aí, muito porque eu brigo muito. Eu vibro muito porque eu apresento muitas alternativas de emendas, de projetos. Só agora, nesse início de mandato, eu estou com cerca de 50 projetos de lei. Olha só o esforço, o trabalho, a escuta nos setores, né? A gente fica batalhando para garantir um cursinho popular para atender, de vestibular para atender as pessoas trans, funciona lá no Espaço Marielle. A gente fica brigando para fazer relação com o IFPA, as pessoas trans elas possam ser atendidas com política educacional, seja na área da alfabetização de jovens e adultos, seja no ensino médio, a gente está buscando tentar conseguir bolsas para essas pessoas, para que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade, especialmente as mulheres trans, as mulheres que vivem na pista, né? É, é, na, na atividade da prostituição e o tempo delas não dá, porque elas trabalham à noite, aí não tem como fazer atividades educacionais durante o dia. Então, a gente fica buscando fazer, é, criar os canais com os órgãos públicos, com as universidades, com a Assembleia Legislativa, com a Defensoria, enfim, com as secretarias estaduais, municipais, para garantia do direito das pessoas. Então, esse é um. Eu me sinto muito feliz. Eu chego a vibrar, eu chego a gritar, eu chego a pular de alegria, porque numa Câmara com 35 vereadores, com apenas duas pessoas fazendo resistência, na Assembleia era a mesma coisa, quando eu estava, no Senado era a mesma coisa, eu tive um período que bater, dar uma cutucada assim no ex-presidente Jair Bolsonaro quando a gente queria aprovar a criminalização da homofobia. O nome na época era homofobia, né? Hoje é LGBTfobia, mas na época era essa. Então, imagina quando a gente conseguiu fazer esse projeto da senadora Marta ser aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que eu fazia parte junto com ela. A gente vibrava muito, porque a maioria é conservadora na política, a maioria é homofóbica, é racista, é machista, né? É misógino, então, é muito difícil. Na condição de mulher, é, filha de uma veio do interior para botar os filhos para estudar, que não foi fácil, sem pai, fomos criados 8 filhos sem pai, né? Tu imagina o que é a resistência da minha vida. Eu cresci tendo que ser forte. E eu me tornei uma mulher forte com a ajuda da minha mãe, né? E eu faço do exercício do mandato esse espírito de fortaleza, né? Que é de resistir às pancadas, né? Mas também de saber atacar e de saber valorizar esse esforço coletivo quando as pessoas me ajudam a elaborar o projeto, quando elas trazem sugestões e quando eu consigo superar, articulando muito nos bastidores, nas comissões, vou atrás, negocio para cá, negocio para ali, e quando eu consigo aprovar, olha, é só abraço, é muita alegria. Quem é a Marinô na vida pessoal? O que que ela gosta de fazer? Qual é o hobby da Marinô? Olha, eu sou uma mulher que gosto muito de ler, sou uma mulher que adoro música, sou apaixonada por samba. Adoro ir no sábado para um boteco ouvir um bom samba de raiz, né? Gosto de me reunir com a minha família, de almoçar com os meus irmãos, com os meus sobrinhos. Gosto de jogar um baralhinho com as irmãs mais velhas.
para a gente ficar se cutucando, né? Nós somos 6 irmãs, 2 irmãos, nós somos muito unidos, né? E eu sou a mulher do Luiz também, né? Que eu tento, com todas as minhas dificuldades de tempo, ser companheira, poder estar perto, acompanhando a vida dele, o trabalho dele na universidade, né, os esforços que ele faz, o enfrentamento que ele faz, porque é um homem negro, por causa do racismo. E a Marinor, mãe da Terena, mãe de uma menina muito especial, muito batalhadora. Eu amo tomar café da manhã com a minha filha. Eu adoraria poder ter tempo de sentar de tarde para tomar um cafezinho com ela à mesa, reunir em torno da mesa, deitar na minha rede, é uma coisa que me deixa assim, muito feliz quando o tempo me permite. E a minha outra paixão, além do carnaval e do samba, é o futebol. Você está vendo aqui, né? Eu estou com o escudo hoje aqui de um dos times que eu mais amo na minha vida, que é o Remo. A gente tem essa paixão clubística, né? Todo mundo aqui torce por algum time, né? A gente gosta de ficar nessa brincadeira do futebol, de encarnar no outro, mas além de eu encarnar e gostar de futebol, eu vou ao estádio. Só para ter ideia, essa Marinor já foi de cadeira de roda assistir jogo do Remo. Quando eu fiz cirurgias, enfim, eu amo ir para o futebol, eu amo, 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 amo. E se eu pudesse, eu não faltaria jogo do Remo, né? Então, essa é a Marinô que gosta de estudar, mas que gosta muito de brincar, de dançar, de cantar, gosta de carimbó demais, amo carimbó. E sempre que eu estou em volta de uma roda, Obrigada por responder essas perguntas. E agora iremos passar para a Monique. um beijo para você, Luciano, um Um beijo beijão e grande. Muito fique bem. obrigado. Espero que tenha sido tranquilo nosso papo aqui nesse podcast. Foi maravilhoso, como sempre, você é maravilhosa. Muito Se obrigada. cuida. Boa noite, Marino. Oi, É um Monique. prazer termos a sua ilustríssima e digníssima presença aqui no podcast da família Hope. Vou me apresentar. Sou Monique Miller, sou estudante de psicologia do oitavo semestre, sou mulher travesti, tenho 24 anos e estou como apresentadora do podcast Pode Tudo Trans. Vamos às perguntas. Vamos. Diante da rica diversidade cultural do Pará, influências indígenas, quilombolas e europeias, como o poder público pode incentivar o intercâmbio entre essas manifestações? A senhora tem propostas para promover essa diversidade cultural? Olha, nós temos uma diversidade cultural, né? O que precisa, Monique, é valorizar essa diversidade cultural. E só se valoriza e só se democratiza o acesso a essa diversidade cultural quando tem política pública, quando tem recurso no orçamento público para ajudar a fortalecer o trabalho dos artistas, dos produtores culturais, né? O, o Pará, a Amazônia são ricos demais culturalmente. Não tem um segmento da cultura que a gente não diga nós somos maravilhosos, né? Se você for pensar na música, na musicalidade, no, nos, nos, nos músicos, nos cantores, nos compositores, né? Nós temos uma diversidade imensa na área da música. Se você for pensar na culinária, é a mesma coisa, é outra diversidade, é a criatividade, né? É a ancestralidade que está presente na nossa maniçoba, no nosso vatapá, no nosso tacacá, né? No nosso bolo de macaxeira. Mas se você pensa também a nossa arquitetura, Belém é uma cidade que tem arquitetura de 4 séculos, é um diferenciador em relação a muitos países do mundo, né? Porque, como dizia o poeta Rui Paranatinga Barata, nós somos um imenso país. O Pará é um imenso, nós somos um imenso país que se chama Pará, né? Porque nós somos ricos demais,
né? Em terras produtivas, em rios com água doce. Nós somos os nossos recursos hídricos, os nossos recursos minerais, a nossa floresta, a nossa biodiversidade, a nossa fauna, a nossa flora, tudo isso é patrimônio cultural, né? Cultura não é só o artista, o cantor, é tudo isso, né? A gente vem de uma trajetória ancestral, carregamos a força dos territórios indígenas, camponeses, né, das mulheres trabalhadoras, do campo, né, da cidade. E essa riqueza, né, transforma, se torna o nosso patrimônio, nos trouxe o carimbó, o lundu, marajoara, o samba de cacete, nos trouxe essa diversidade dos bois, né, que são tão é uma cultura tão forte do carnaval, né, das quadrilhas juninas, e a gente precisa fazer intercâmbio. O Edmilson vinha fazendo um trabalho maravilhoso de tornar cidades irmãs. Belém, por exemplo, é uma cidade irmã de Cametá, onde tem o samba de cacete, é uma cidade irmã de Abaetetuba, e tem a cultura do Miriti, da cachaça, uma das coisas mais da produção que é feita naquela região. Enfim, fazer essa busca ativa, né, em países, em outros países, em outras culturas que tenham disponibilidade de fazer essa troca, artistas para fora, receber artistas de fora, né? Esse momento, por exemplo, da COP é um momento que nós vamos estar trabalhando muito lá na universidade, através da Cúpula dos Povos, nós vamos estar trabalhando muito essa pluralidade, essa riqueza e esse intercâmbio cultural, né? Nós estamos trabalhando com, com a Cúpula das Infâncias, eu estou na coordenação junto com o professor Salomão e mais 200 entidades, vamos recepcionar 1.000 crianças de 0 a 17 anos, e todas as atividades vão ser lúdicas, atividade cultural, formativas, nós vamos juntar os artistas populares, né, de boi-bumbá, de quadrilha, de escola de samba, nós vamos fazer uma síntese cultural com toda essas pessoas que vêm de fora para cá. Então, a gente está sempre promovendo, porque a troca de experiências, passar adiante a sabedoria popular, o que os nossos ancestrais nos deixaram, é continuar, é preservar, né, a cultura. E a gente quer que seja cultura também para o mundo o que os indígenas, os camponeses fazem, que é garantir o direito da natureza, preservar a nossa natureza. Que conselho a senhora daria a jovens, especialmente mulheres interessadas em seguir carreira na educação, nas artes ou na política? Como elas podem contribuir para as causas que a senhora defende? Olha, eu acabei de dar um exemplo, né? Encontros como esse, que nós vamos ter na Universidade Federal do Pará no período da Cúpula dos Povos e da Cúpula das Infâncias, é o momento de aproximar a juventude, né? É o momento das pessoas se darem a oportunidade de conhecer outras lutas, outras realidades e poder se enxergar nelas, fazer troca de experiência, né? Porque o impacto social e ambiental que tem numa vida de uma criança, de um adolescente que mora no Cumbu, não é o mesmo impacto que tem de quem mora no centro da cidade. Mas as pessoas vivem situações de vulnerabilidade permanentemente. E só identificar essas questões já é uma forma de começar a se libertar. E quando você começa a se libertar, e você conhece a sua realidade, você começa a buscar saídas. Aí que a gente busca
os grupos de quadrilha, os grupos de pássaros juninos, os grupos de carnaval, porque você organiza o grêmio na sua escola, né? Faz a atividade é, é, social no seu bairro. Isso tudo é uma forma de integrar, isso tudo pode despertar para a luta. Eu, por exemplo, tive essa oportunidade fazendo atividades esportivas. Eu tinha na minha escola, depois na escola técnica, acabei me tornando atleta, acabei me relacionando, viajando para fora para representar a minha escola, ou participando de eventos. Aí, com isso, entrou a questão da cultura, aí, com isso, a questão sindical, porque você começa a ver que tem problemas e que esses problemas podem ser superados e que tem formas de ir atrás. Como eu falei ainda agora, a gente tem que estar plantando sementes da esperança, de que nem todo mundo tem que estar condenado a viver situações de vulnerabilidade e violência, né? Ninguém precisa, porque é negro, porque é filho de pobre, porque é filho de ribeirinho, porque é LGBT, porque uma situação nessa diversidade, ser condenado a viver uma situação de violência e de opressão, né? E essa oportunidade de reunir é que nos propicia buscar um caminho dos direitos e da libertação. Então, hoje, por exemplo, aos 66 anos de idade, eu me sinto uma mulher absolutamente livre. Eu digo o que quero, eu falo o que penso, né? E eu boto o dedo na cara de quem vier para cima de mim criar qualquer tipo. Mas eu também sei aconselhar, eu também sei levar, eu também sei. Eu acabei de receber há pouco uma situação aqui, uma moça que o marido confiscou o filho, e porque é parente de delegado, porque é parente de não sei o quê, a moça está desesperada sem saber como recuperar a guarda do filho, né? E qual é o nosso papel? Orientar. Aí já botamos em contato com a defensoria, já botamos em contato com o delegado geral, porque a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer parte dessa rede. E nós não vamos abrir mão de fazer isso, vocês não podem abrir mão de fazer isso. Esse podcast pode ser um caminho, né? Aí tem pessoas que fazem opção pela luta partidária, eu optei ser organizada em partido, né? Primeiro em sindicato, depois em partido, né? Hoje eu sou uma liderança do Partido Socialismo e Liberdade e atuo nesse processo de disputa eleitoral, porque a gente não vai abrir mão de ocupar os espaços. É isso. Agora irei passar para o vice-presidente da família Roupa, Luciano de Almeida. Obrigado, Marinô. Gente, mais um podcast. Até a próxima. Tchau, tchau.